Oi, bem-vindo ao meu canal. Hoje tem mais um Papo com a Zizi. E o convidado especial de hoje é o autor e palestrante Eduardo Zugaib e sua filha Maria Vitória. Então roda a vinheta. Eduardo, muito obrigada por ter vindo aqui no canal. A minha parte preferida é de livros e eu estou muito honrada de ter um autor vindo aqui no meu canal. Zizi, eu também estou muito feliz de estar aqui no seu canal. Tenho acompanhado o seu trabalho na internet. Sou seu fã, estou seguindo o seu canal. E assim, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui para falar de um assunto que eu também adoro, que são os livros. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, que foi o Eduardo que escreveu, e também um pouquinho da vida profissional dele. Legal. Zizi, esse livro eu escrevi com a seguinte missão que esse livro tinha, né? O meu pai, infelizmente, ele foi embora antes da minha filha chegar. E eu precisava fazer com que esses dois se encontrassem de algum jeito. Então, a forma que eu encontrei foi justamente trabalhando no livro, né? Ai, que legal! Né? Trabalhando no livro, uma forma que a imaginação permitiu construir de fazer esses dois se encontrarem, já que no mundo real não aconteceu, no livro a gente conseguiu transformar isso, de certa forma, em uma realidade. Então, para mim, é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que tem uma personagem sentada aqui na mesa com a gente, né, para fazer parte dessa conversa nossa. E para mim tem sido muito bacana, porque muita gente tem gostado, não apenas as crianças, como também os adultos. Quebrou a caneta. Nós temos uma personagem na mesa, então conta um pouco sobre ela e se ela sabe que ela está no livro. Zizi, ela não apenas sabe, como ela também já tem folheado o livro, já tem se reconhecido, né? E ela, de certa forma, também conversa com a figura do avô que está presente ali no livro. Então, isso tem sido uma experiência muito legal para mim, enquanto autor, para ela também, que está crescendo com o livro, né? Tendo ali a história dela contida, né? Eu acho que está sendo algo muito bacana, muito legal, porque a gente se perceber numa história deve ser uma experiência boa, né? E foi justamente essa experiência que eu quis criar para minha filha, né? É uma filha do coração, que tem toda uma história também emocionante de chegada na nossa vida. E a ideia era justamente proporcionar para ela uma história que fosse importante, tão importante quanto ela é para a gente. É muito legal ver a sua história retratada no livro. E é sempre assim? Você sempre se inspira na sua vida? Olha, Zizi, eu sempre me inspiro na minha vida para escrever. Outros autores que eu conheço, às vezes vão por outros caminhos, mas os livros que eu tenho escritos, todos, até aqueles que eu escrevi para adultos, tem ali uma sustentação em coisas da minha história, né? Por que eu faço dessa forma? Porque eu acredito que é justamente o que torna o livro mais verdadeiro. E sendo mais verdadeiro, as pessoas tendem a ler aquilo com mais vontade, com mais gosto, né? Com mais, enfim, a pessoa se relaciona, o leitor se relaciona mais com o livro do que uma história que eu ouvi alguém dizer ou eu ouvi falar. Não, eu procuro realmente colocar a minha vida, a minha história ou pedaços da minha vida de forma, transformando isso em literatura, né? Que é o que a gente faz aqui, para poder justamente provocar nas pessoas a história delas mesmas. Acho que a ideia principal é essa. Como é a sensação de ter um livro publicado? Olha, Zizi, é uma sensação muito boa, né? Eu acho que um livro é como um filho, na verdade, né? Como você tem, às vezes a gente se prepara para ser pai, para ser mãe, e você vê seu filho fazendo as coisas, as atividades que ele gosta, vê seu filho crescendo, seu filho se tornando conhecido de outras pessoas. O livro, de certa forma, é um processo muito parecido, né? Principalmente quando você percebe que aquilo que você escreveu está fazendo sentido para outras pessoas. Então, nessa hora você vê que realmente você conseguiu. Oi, meu amor. Nossa, quanto carimbo verde na mão, meu Deus do céu. Nessa hora a gente vê o quanto que efetivamente a gente está conseguindo fazer a história fazer sentido para outras pessoas. Chegou a placa. Essas gags são as melhores. Obrigada, Márcia.
Obrigada, mãe. Agora que a plaquinha chegou, né, produção? Vamos voltar ao bate-papo. Quanto tempo demorou para o seu livro estar impresso? Bom, Zizi, desde a ideia do livro, né, que essa ideia nasceu quando meu pai ainda estava doente, né? E aí eu sabia que alguma coisa teria que ser feita, mas eu não sabia como isso seria realizado, como que isso aconteceria, né? Porque eu não tinha a outra parte da história, que era justamente a chegada dela. Então, a ideia nasceu quando meu pai ainda estava doente, que nós já sabemos que era algo que, né, infelizmente não teria outro jeito, mas a ideia ficou um pouco parada, né? Porque teve um tempo, desde o dia que meu pai partiu até o dia que minha filha chegou. Esse tempo é o tempo que isso aí ficou meio que maturando, germinando, né? Ficou aqui na cabeça, enchendo de minhoca, as minhocas se conversando para poder, né, fazer com que a coisa lá na frente virasse uma criação de minhoca, que é o que se transformou o livro. Então, a ideia foi praticamente uns 2 anos mais ou menos que a ideia aconteceu. Uma vez que a ideia estava pronta, que o livro vai para a editora, ali o processo, de certa forma, é um pouco mais rápido até, né? Porque o livro já estava muito bem definido como que seria a experiência de leitura, como que seriam as ilustrações, né? Eu até contei com uma ilustradora especial para isso. E assim, e aí depois que a ideia pronta foi para a editora, eu acredito que ali em torno de alguns meses, uns 3 ou 4 meses, o livro já estava do jeito que nós temos ali hoje aí à disposição do leitor. E você tinha falado da ilustradora, né? Queria saber como você encontrou ela. A Daniele Felicete Muck, que é também uma autora, né? Ela é uma autora muito bacana também. E assim, ela foi indicada por uma amiga que a gente tem em comum. E aí, quando indicaram tudo, eu conheci o trabalho dela, eu apresentei ela na editora, e aí a gente percebeu que realmente a gente tinha uma afinidade muito grande para poder produzir essa história, né? E o que foi legal, porque toda a criação das ilustrações foram feitas com base em pessoas reais, né? Então, um dia eu sentei com ela num café muito parecido com esse que a gente está tomando aqui agora e trouxe foto das pessoas para ela entender como que seriam essas pessoas transformadas em personagens, né? E fluiu muito bem, foi uma conversa muito bacana e ali estava um processo de criação, né, conjunta que gerou um livro que tem sido aí percebido pelo leitor com muita verdade, com muita autenticidade. Então, ela foi muito, muito competente, né? Eu sou até muito grato a Daniele pelas ilustrações que ela fez. Ela conseguiu traduzir em imagem aquilo que eu, como autor, estava colocando em palavras. Quando eu li aqui, eu pensei assim, por que pessoas de 8, 9, 100, 101 não podem ler? Porque aqui tá falando que só pode dos 9 aos 99 anos. Ah, sim. Isso foi, de certa forma, uma brincadeira, né, Zizi? Eu acho que quando a gente já começa a aprender a ler e a história já prende a nossa atenção e a história é adequada à idade, eu acredito que já pode ser lido tranquilamente, né? Então aí foi mais uma brincadeira mesmo, do 9 ao 99, poderia ser do 7 ao 77, do 8 ao 88, né? É que se a gente fala do 7 ao 77, eu vou ter mais gente ainda para prestar conta, né? Quem tiver com 78, 79, 80, né? Então assim, quem souber ler, quiser ler ou quiser começar também a interagir, como a própria Maria Vitória já tem interagido com o livro, né? Ela ainda não sabe ler, mas ela tem folheado e ela tem se relacionado com a história, né? E ela mesma vai construindo a própria história dela com base naquilo que a gente já contou para ela e também nas imagens, nas ilustrações que a Daniele fez. Então, eu acho que isso aí realmente eu vou pensar em revisar isso. Eu acho que eu vou colocar de 0 até só até quando tiver vontade de ler, pode ler à vontade o livro, que vai ser muito bem-vindo como leitor. E a última pergunta é, que dica você daria para uma pessoa que estava começando a ler, só que ela ainda não tem um hábito de ler? Bom, o hábito a gente precisa construir e ele se constrói a partir de pequenas atitudes, né? Então, eu acho que assim, a pessoa tem vontade de ler, mas não consegue ler livros, não consegue ler textos muito longos, começa lendo um pouquinho por dia, 1 página por dia, 2 páginas por dia. Conforme a leitura vai se tornando um hábito,
E é como fazer uma ginástica, né? Conforme a leitura vai se tornando um hábito, a gente vai fazendo mais com mais naturalidade. Então, é começar. Quem gostaria de ler, comece a ler. E comece a ter o hábito, o compromisso de ler um pouquinho por dia. Que a partir dali você vai efetivamente construir um hábito de leitura. E vai se tornar um bom leitor. E se tornando um bom leitor, pode também se tornar um bom escritor. Parabéns pelo seu livro, ele é muito legal. E eu queria te pedir uma coisa. O quê? Você pode autografar? Claro! Poxa, é uma honra. Vamos lá. De quem que é esse livro? Vamos autografar aqui um pouquinho. A querida Zizi, aqui está uma história com bastante significado, que ela inspire você a ir cada vez mais longe nesse fantástico mundo da literatura. Tá aqui, Zizi. Obrigada. Muito obrigada, Eduardo e Maria Vitória, por ter vindo aqui no canal. Eu gostei muito. Zizi, eu gostei muito também. Estou muito feliz de estar aqui com você, torcendo para esse canal ter cada vez mais sucesso e você crescer sendo essa criança encantadora. Obrigada. Nunca perca isso em você. Mesmo que você esteja uma adulta, uma velhinha com 99 anos, 100 e poucos anos, nunca perca essa criança. Obrigada. De você, tá bom? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Eduardo, eu vou deixar todas as redes sociais dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, esse foi o Papo com a Zizi. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo fofo e até a próxima. Tchau!